começou a brincar apontando o revólver para o amigo. Assustado, ele pediu que Maurício parasse com a brincadeira. Maurício foi então até a cozinha à procura de cigarro. José Divino apanhou o revólver do pai e apontou a arma para sua própria imagem refletida no espelho. Maurício surge no momento em que José Divino puxa o gatilho. Eles não sabiam que tinha ficado uma bala no tambor. Os pais de Maurício até hoje não esqueceram o que aconteceu naquela trágica manhã de 8 de maio de 1976. Ele ficou muito magoado, muito triste. Não aceitamos a morte dele com facilidade. Foi um choque muito grande. Não é fácil perder um filho. Durante um ano, nós íamos diariamente ao cemitério. Isso aí a gente não esquece. Isso aí marcou muito e isso aí eu acho que é uma coisa que vai junto comigo. Acusado da morte de Maurício, José Divino foi processado por assassinato. Mas logo depois que a mensagem psicografada foi anexada aos autos do processo, o caso tomou um outro rumo. A carta psicografada por Chico Xavier trouxe informações que surpreenderam os pais de Maurício. O José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente de minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Até então a gente não acreditava em acidente. Pensava que tivesse alguma discussão, alguma briga, embora os dois fossem amigos, mas isso sempre acontece. Mas a mensagem do Maurício realmente veio esclarecer. Ele foi muito minucioso nos detalhes e pedindo para que a gente aceitasse. Outra coisa que também chamou a atenção dos pais foi a assinatura da mensagem psicografada. Quer dizer, a assinatura da carteira de identidade era idêntica com a assinatura da mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Até o juiz Olimar Bastos ficou impressionado com as revelações contidas na mensagem que Maurício tinha enviado para os pais. Porque a mensagem, vinda lá de Uberaba, escrita por Chico, coadunava justamente com o depoimento do Zé Divino. E aquilo me deixou... Confirmava o depoimento. Exato, confirmava quase as mesmas palavras que o Zé Divino disse no seu interrogatório. Aí eu não titubeei. O juiz, do seu livre convencimento, eu então dei a sentença absolvendo o Zé Divino. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anulou a sentença do juiz e determinou que o réu fosse submetido a um novo julgamento, desta vez pelo Tribunal do Júri, sob acusação de homicídio. O corpo de jurados, depois de examinar os autos do processo, tomou uma decisão surpreendente. Reconheceu também como autêntica a mensagem de Maurício, psicografada por Chico Xavier, e absolveu José Divino. Chico Xavier mudou a vida de dona Aparecida Conceição Ferreira. Ela trabalhava como enfermeira na Santa Casa de Misericórdia do Uberaba. Na época, o hospital enfrentou uma grave crise econômica e viu-se obrigado a dispensar 24 doentes. Eles estavam internados há vários anos no setor de isolamento com pênfigo foliáceo, uma grave doença de pele popularmente conhecida como fogo selvagem. Dona Aparecida, que trabalhava como atendente, ficou revoltada, pediu demissão e saiu do hospital em companhia de 12 desses doentes. E fui até o isolamento e falei para os doentes, os que quiserem vir comigo vão para minha casa. Chegando na minha casa foi aquela revolta do marido, dos filhos. Meu filho disse, a senhora escolhe nós ou os doentes? Eu falei, eu fico com os doentes. Depois, o número de doentes que ela atendia havia quadruplicado. Hoje, Dona Aparecida tem um hospital só para cuidar dos doentes dela. Olha, ninguém queira ser pênfigoso. Antes ser canceroso do que ser pênfigoso. Mas para conseguir realizar esse sonho, ela sofreu muito. Chegou até a ser presa pela polícia como falsa mendiga quando pedia esmolas para construir o seu hospital. Mas como é que a senhora conseguiu construir essa casa? Com a graça de Deus e o povo e a ajuda do Chico Xavier.
O Chico entregou os amigos deles para mim. Ele confiou na minha pessoa. Então, por isso, se não for o Chico, eu não tinha construído isso aqui. O vendedor José Alves da Silva é um dos 1000 doentes crônicos de fogo selvagem que foram curados no hospital de Dona Aparecida. Você está curado há quanto tempo? Desde 76. Não foi que o senhor chegou aqui? Eu cheguei aqui caindo nos pedaços, fedendo, aleijado, andando desse jeitinho assim. Agora a doença judia muito. Ixi, toda pessoa pensar que ela é ruim, é mais ainda. Coça, queima, arde, dói. A gente conta coçando, dá vontade de coçar. Depois dá vontade de sair no mundo correndo, nem olhar para trás. Tanto que dói, tanto que arde. Esse era também o sofrimento que flagelava todas essas crianças antes de chegarem aqui. Hoje, um pouco mais aliviadas pelo tratamento e pelo carinho que recebem de Dona Aparecida, elas nem parecem que ainda estão doentes. Dona Aparecida ainda sonha em realizar vários projetos aos 81 anos de idade. Mas como é espírita, ela deixou alguns planos para a próxima reencarnação. Queria ser médico, mas queria ser dermatologista. Mas para ver o pênis, que é uma doença ingrata, triste. Principalmente a criança. Quando ela está com mau cheiro, ela fala, vó, eu não quero comer, eu estou fedendo. Isso dói na alma. Como se pode provar que as mensagens dos espíritos são verdadeiras? Daqui a pouco, os peritos que atestam a autenticidade das mensagens recebidas por Chico Xavier. As assinaturas são mesmo das pessoas falecidas. E a mensagem do piloto de helicóptero, contando como foram os últimos momentos de Ulisses Guimarães. Aos 85 anos, magro e muito doente, depois de ter suportado tantas dores e convivido com tantos mistérios, Chico é ainda um homem cheio de esperanças e de alegria. Nos últimos 2 anos, Chico praticamente não tem saído de casa. O peso da idade, acrescido a catarata que lhe cegou o olho esquerdo, a angina que não lhe abandona o peito e agora as 2 pernas paralisadas, acabaram por transformá-lo num homem frágil demais para continuar o trabalho que vinha realizando. Eu continuo há 3 anos na condição de paraplégico. Mas estou muito feliz. Não tenho nada a queixar. E sim para agradecer. Confiemos em Deus. E mesmo sem as pernas, sigamos para a frente. O dentista Carlos Bacelli e o Uribe Celso Afonso trabalharam durante muitos anos com Chico Xavier. Hoje, eles preenchem o vazio que o médium deixou em Uberaba. Os 2 cumprem agora a missão que lhes foi legada pelo próprio Chico quando ainda eram meninos. Eu residi em São Paulo e, querendo rever meus familiares em Minas, coincidentemente, encontrei com Chico Xavier. E o Chico então me falou que eu era portador da mediunidade de psicografia, e eu não sabia disso. Celso Afonso psicografou a mensagem de uma das vítimas de um acidente que emocionou o país. A queda do helicóptero em que viajavam o senador Severo Gomes e o deputado Ulisses Guimarães, acompanhados de suas mulheres. O piloto Jorge Camerato, que também morreu no acidente, meses depois enviou uma mensagem para a mulher dele, Ana, contando como ocorreu a tragédia. Camerato revelou detalhes que eram até então desconhecidos. O que mais me impressionou foi a ansiedade dele de relatar como foi o acidente. Ele conta que houve uma chuva muito forte de granizo, os passageiros, que é o doutor Ulisses, o doutor Severo e as esposas, né, entraram num desespero muito grande. Daí por diante ele perdeu o contato com os pedais. Pegar o helicóptero em linha de volta foi muito difícil, impossível. E ele fala da saudade que ele tem de mim, da menina, da família. Carlos Bacelli, que trabalhou 17 anos junto com Chico,
foi testemunha de muitos momentos de angústia e sofrimento em que o médium se comovia com o desespero e a dor das pessoas que o procuravam. Imagens que se repetem também todas as vezes em que Bacelli lê mensagens psicografadas. Cada choro de uma mãe, de uma filha e de uma irmã encontravam sempre palavras de consolo de Chico Xavier. Ele já chorou muito, com muitas mães que foram chorar nos ombros dele, com muitos pais que foram chorar nos ombros dele. Eu vi o Chico chorar muitas vezes. E chorando com aqueles pais, com aquelas mães, ele conseguia consolar. O médico psiquiatra Paulo Ramaciotti